Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo sobre língua portuguesa. Eu sou o professor João Bolognese e nós vamos aqui falar sobre o seu concurso para a prova do IBGE. É óbvio que a língua portuguesa é uma das matérias que tem o seu valor, tem o seu peso, e é importante vocês entenderem que dentro dos estudos da língua portuguesa você tem dois grandes caminhos: o seu estudo textual e o seu estudo gramatical. Não tenho dúvida que talvez você até considere a parte textual a mais tranquila. Sim, a parte textual traz constantemente a parte de interpretação, os elementos que conectam uma ideia a outra, as recorrências, uma palavra que retoma outra, uma palavra e seu sinônimo, o seu antônimo, e assim o texto, dentro do seu campo de interpretação, vai nos fornecendo, sim, muito conteúdo para variadas questões. Então esse primeiro universo, ele é significativo porque, além de aparecer nas provas, tende a aparecer com grande volume. Então a parte de interpretação geralmente toma metade da prova de português, ou às vezes até mais do que a metade. Por isso que é uma parte que, como impede regra, professor, qual que é a regra para a interpretação de texto? Gostaria de passar essa regra para vocês, mas ela não existe. Por isso que é uma árdua convivência prática e muito reflexiva. A prática da interpretação de texto é fundamental para você ter essa sintonia fina de como a banca lida, né, com a interpretação. A outra parte forma-se com a gramática e, sem dúvida, é o capítulo mais difícil para a maioria. A gramática com suas regras, a sua complexidade teórica, não é um acesso óbvio, não é um acesso, vou ler e vou entender. Há um esforço a ser feito, há um caminho que pode ser mais curto, mais produtivo. Por isso que a gente sempre aconselha, né, que quando for estudar a gramática, você esteja sempre muito bem acompanhado. Acompanhado de professor que facilite o seu trabalho, materiais didáticos que deem, né, uma acessibilidade ao que você precisa efetivamente aprender. É lógico que todo material tem os seus momentos de grandeza, mas a nossa memória acaba por rejeitar isso que é quantitativo. Por isso que a visão de qualidade, ela precisa ser, em um primeiro momento, construída. Professor, o que é essa visão de qualidade, esse ponto de qualificação? Você passar pelos principais temas gramaticais e entender quais são esses elementos que tem na prova grande ocorrência. Então não é professor, eu estou estudando. Não, mas sempre estude antes e mais em relação àquilo que cai efetivamente na prova. É óbvio que você pode estudar tudo, ter uma visão bem ampla, ir muito além do que se espera, mas antes há uma hierarquia a ser observada. Percebam que o texto, ele não pergunta nada, né? O texto ele vem e nos impõe essa diversidade de questões, essa riqueza própria. Então, o significado de uma palavra, a gramática aplicada ao texto, a conexão entre as orações, os aspectos coesivos, principalmente de retomadas, a famosa inferência, que é a leitura de informações implícitas. O tipo de texto que cai na tua prova é uma argumentação, era uma narração, a tipologia é também, né, parte da sua preparação dos seus estudos, e a paráfrase, gente. A paráfrase é o principal modelo de questão para a interpretação. A paráfrase, a banca reconstrói
Então ela se reutiliza das ideias do texto, mas com palavras que vão, né, criando ali algumas mudanças. Então o parafrasear é a conservação das ideias, mas com novas palavras, com uma reconstrução. Só que nós temos que aí perceber que quando eu reconstruo, é lógico que sempre há alguma alteração. As questões de interpretação embasadas na paráfrase formam, né, a maioria das questões de interpretação e são elas que você precisa treinar muito, tá bem? Voltar ao texto, voltar à questão, voltar ao texto, comparar o que estava no texto e comparar com aquilo que a banca disse é a atividade rotineira, né? O texto tem seus sentidos globais, tem um autor e que esse autor pode colocar ali o seu ponto de vista. Então não tenhamos dúvida que aquilo que nós chamamos de interpretação é sempre muito rico e diverso. E o que é grande problema não tem regra, portanto a memória não consegue levar o conjunto de respostas. O que você pode levar numa prova é o conjunto de habilidades. Ah, caiu a questão que parafraseia, eu vou fazer o movimento de questão-texto, texto-questão, até chegar àquilo que é, né, fiel ao que o texto escreve. Há todo então um conjunto que você, na sua preparação, precisa produzir uma sintonia fina com o estilo da banca. E isso envolve muito mais prática do que teoria, né? Muito mais prática do que teoria. O que se distingue da parte gramatical? Quando você vai para um estudo gramatical, há 3 grandes pontos organizadores. A ortografia, focada na grafia correta da palavra, relacionada às letras, às expressões, à acentuação, né? Temos a morfologia, em que você classifica as 10 classes de palavras, dando a essas classes de palavras características, classificações, né? Flexiona ou não flexiona. Então há todo um conjunto de habilidades em que o verbo será o grande destaque dentro da morfologia. E na sintaxe, é aí que você vai trabalhar muito, ficar mais tempo, lidar com mais cuidado. Se nós fôssemos colocar um percentual em cima de cada um dos itens, vejam que a ortografia ela é realmente um estudo menor, mas não é sinal de abandono, né? Então, por exemplo, estudar os porquês, as expressões que tanto caem em prova, como afim junto, afim separado, senão junto, senão separado, palavras duvidosas como paralisar, paralisação, ascensão, o estudo da acentuação. Então, esse universo da ortografia, você vai eventualmente reabrindo, né, retomando. Ele não é aquele estudo contínuo. Então, eu diria até que, para refrescar um pouco a cabeça, está estudando muito uma matéria, a matéria está difícil, vem dar uma estudadinha de ortografia, vem estudar os porquês, por exemplo, né? A morfologia acabaria ali com uns 20%, dando destaque, né, a alguns elementos que exigem realmente estudo, absorção de regras, observação de pontos que têm recorrência na prova. Então a morfologia, né, olhem para esses 20 e valorize esses 20, mas sabendo dar detalhes, aprofundando naquilo que é muito recorrente. E a sintaxe, como se nota, né, forma aí o grande conjunto, né? Então nós temos aí mais ou menos 3/4 da sua preparação em cima da sintaxe. Então, pense na ortografia. Ortografia, vou lá e estudo as regras de acentuação gráfica, estudo as palavras como ascensão, pretensão, né, realizar, paralisar, as terminações de algumas palavras, com S, com Z. Então você vai lá e foca naquilo que é tradicional. Palavras parônimas, né, como ratificar, retificar, palavras homônimas, como sessão, né, com C, com 2 S. Então você já sabe que é um universo em que você pode começar e terminar em qualquer ponto. É uma coisa que acaba por si só detendo toda a aprendizagem. Então é bacana porque a ortografia você vai encaixando, né, na sua progressão na hora de estudar. Tá bem? Morfologia. Nós temos 10 classes, mas não há dúvida que essas 5 são mais importantes. Pronomes. Pronomes pessoais, pronomes relativos. Verbo é praticamente uma prova, né? Então o verbo
Nós temos que aprender a separar os itens. Ah, professor, hoje eu vou estudar verbo irregular. Isso. Vai lá e estuda verbo irregular. Numa outra volta, estude o sentido dos tempos. Numa outra classificação. Então, olhe para o verbo como se fossem vários capítulos dentro de um maior. E aí você precisa dividir realmente, né? Os advérbios, que principalmente a parte semântica, a parte da interpretação. Só que o advérbio você pode estudar antes. Tá bem? Preposição também cai muito sobre interpretar o valor, o sentido de uma preposição, o que nos leva também à conjunção. Então esses três, advérbio, preposição e conjunção, elas têm um pé na interpretação de texto e um pé aqui na gramática, pois dá para entrar em contato, estudar, catalogar, saber os valores que estão em jogo. Então, das 10 classes, dê muito mais atenção a essas 5, sabendo que o verbo é um universo muito, muito particular. Não é? A sintaxe, não tenho dúvida, é o grande capítulo, e aí você vê a rotina dos conteúdos, né? Regência, crase, pronome átono, reconhecendo que pronome átono, por exemplo, vocês têm ali, né, a questão que envolve a colocação pronominal. A voz passiva, a concordância nominal, concordância verbal, pronome relativo principalmente quando preposicionado, e a pontuação lá como capítulo final, observando todo esse conjunto que foi construído. A sintaxe, como eu disse, é aquela parte que você vai ficar muito mais tempo se dedicando à aprendizagem, porque os benefícios na prova comprovam que é o que contém a maioria das questões. Então estude muito a sintaxe, tá bem? E o seu ciclo de estudos deve ser um ciclo não vicioso, e sim virtuoso. Ou seja, faça revisões teóricas. Revisões teóricas por quê, professor? Como se você já trouxesse uma bagagem. E essa bagagem só vai ser requalificada. Não dá para dizer que não sabemos nada. Sim, você já sabe algo. E esse algo vai se ampliando, vai se reformulando com essas revisões teóricas. Então é óbvio, sim, estude a teoria. Faça exercícios. Faça muita resolução de questões. E anote dúvidas, pesquise para superar erros. Ali nas dúvidas e erros é que há uma alavancagem para você melhorar a sua teoria, o seu conhecimento de classificação. Tá legal? Isso se chama ciclo virtuoso, por quê? Porque você precisa fechar e abrir com grande constância. Ciclo, faz uma rodada, né, vai mudando de tema, depois de um tempo volta a estudar crase, volta a estudar colocação pronominal. Revisão teórica, resolução de questões e pesquisa naquilo que é dúvida e erro, produzindo então um estudo em que você sempre evolui, sempre vai agregando alguma informação nova de acordo com esse movimento circular de rever, de manter viva a informação que nós temos principalmente no universo do concurso público. Então, estudar crase, custo-benefício equilibradíssimo, ok? Um grande abraço a todos e em breve estaremos juntos novamente para novas dicas de língua portuguesa. Até lá!